Você sabia que existe um reino antigo que sobreviveu a todos os impérios e invasões? Enquanto outros reinos caíam diante de conquistadores, esta pequena nação ergueu suas próprias muralhas orgulhosas. Eles o chamam de Nepal, uma terra onde as montanhas são muralhas gigantescas. O Nepal é um país localizado entre a Índia ao sul e a China ao norte. O Nepal não é apenas uma faixa de terra no mapa, mas também uma fronteira frágil entre dois mundos. Em apenas uma curta extensão de terra, o mundo se transforma. De selvas úmidas e abafadas a apenas 200 pés acima do nível do mar, até o imponente cume do Everest, com quase 29 mil pés de altura. Nesta nação compacta, as culturas mudam tão rapidamente quanto os ventos. As orações hindus sobem como incenso dos templos das terras baixas, enquanto os hinos tibetanos flutuam no ar majestoso das montanhas. Cada passo para cima parece cruzar mundos, do sopro da selva ao silêncio do divino. Estranhos paradoxos. Esta é uma terra de contradições impossíveis, onde espíritos antigos e calendários modernos coexistem. Até a bandeira nepalesa é um paradoxo único. É a única bandeira nacional do mundo que não adere ao formato retangular tradicional. Em vez disso, consiste em 2 triângulos sobrepostos, vermelho vivo e contornados por um azul profundo, que se diz representarem os imponentes picos do Himalaia, a eternidade e a união sagrada do céu e da terra. Mais do que uma bandeira, é um testemunho poderoso do espírito do Nepal, uma nação livre para moldar sua identidade, transcendendo todas as fronteiras tradicionais, da geografia ao simbolismo nacional. O tempo aqui flui de maneira diferente e em seus próprios termos. Enquanto o mundo está no ano de 2025, o Nepal entrou no ano de 2082. Este é o Bikram Sambat, um calendário tradicional baseado na antiga cosmologia hindu. É como se o Nepal estivesse à frente de seu tempo, guiado pelas estrelas em vez do tic-tac de um relógio.
Este aeroporto está empoleirado precariamente entre os penhascos do Himalaia, com uma pista curta e íngreme esculpida na encosta da montanha. Não há margem para erros, há apenas o céu aberto, ou o abismo. Os pilotos costumam chamá-lo de um dos aeroportos mais perigosos do mundo. No entanto, todos os anos, milhares de viajantes ainda pisam nele para alcançar uma aspiração maior: o portal para o lendário Everest no canal. Aqui, as cobras não são vistas como símbolos de perigo, mas são adoradas como deuses. Os aldeões oferecem leite a Snag Dunga, rochas sagradas que se acredita serem encarnações dos deuses serpentes. Existem lagos de tamanha beleza divina que o ar ao redor deles parece prender esta respiração, porque é onde os deuses descem para se banhar e as montanhas são espíritos majestosos, sempre guardando esta terra. Além das majestosas montanhas, há um lago imóvel sob o distante céu do norte, com águas negras como tinta. Os habitantes locais dizem que um demônio foi selado no fundo do lago por um monge errante. Se o lago secar um dia, o demônio escapará e espalhará o terror novamente. Poucos ousam chegar perto e ninguém é corajoso o suficiente para tocar a água negra. Existem muitos paradoxos no Nepal, mas isso é natural. É um lugar onde o tempo se move rapidamente, mas a fé está profundamente enraizada. Aqui, o perigo se mistura com a reverência e o extraordinário torna-se parte da vida cotidiana. Em vez de histórias que desapareceram no passado, os mitos no Nepal ainda estão presentes e vivos. Entre as encostas cobertas de neve do Himalaia, surge o desfiladeiro de Kali Gandaki, o abismo mais profundo do planeta. Mais profundo que o Grand Canyon e mais silencioso que qualquer fundo do mar. A lenda diz que ele foi criado não apenas pelo fluxo da água, mas também pelas lágrimas dos deuses lamentando uma perda cósmica. A prova é que antigos fósseis marinhos ainda estão aqui, petrificados a milhares de metros de altura, como se as próprias montanhas tivessem carregado um oceano de lágrimas. No coração da cidade movimentada, uma personificação da divindade permanece intacta: Kumari, a deusa viva. Uma menina cuidadosamente selecionada, uma encarnação da deusa Durga, vive reclusa no palácio, raramente saindo do limiar. Cada olhar dela carrega uma bênção. Cada movimento pode ser um sinal de mau presságio. Kumari permanece lá como um testemunho imortal da crença de que os deuses ainda existem no mundo, não apenas no mito, mas também na forma humana, na vida cotidiana. Nas pequenas aldeias, as crianças ainda sussurram sobre Murkata, um fantasma sem cabeça que vaga pelas encruzilhadas ao anoitecer. Não é um demônio, mas uma alma perdida, constantemente procurando. Nas intercessões, as pessoas ainda colocam flores, queimam incenso e deixam uma tigela de leite, um gesto de conforto, esperando que a alma encontre paz em sua jornada para retornar à sua forma completa. E no coração da antiga cidade de Patan, um lago brilha silenciosamente entre pátios de pedra cobertos de musgo, o lago Pimbahal. À primeira vista parece apenas mais um corpo d'água.
mas a lenda diz que ele foi cavado em uma única noite por um demônio, amarrado por um monge tântrico, forçado a trabalhar até o amanhecer. Ainda hoje, os habitantes locais acreditam que, se o lago secar, o demônio se levantará novamente. Cada montanha tem um nome, cada nome tem um espírito, e cada espírito tem um conto que se recusa a terminar. Escrito em pedra, preservado em cada respiração, passado de geração em geração sem fim. Esta terra está cheia de lendas vivas, não esquecidas. Aqui os mitos vivem através de cada oração, cada oferenda, cada assombração. Katmandu, coração dos deuses. E se uma cidade não fosse construída apenas para pessoas, mas também para deuses, fantasmas e lendas que se recusam a desaparecer? Katmandu, a cidade mais antiga do Himalaia. Onde cada beco leva a um santuário e cada pedra sussurra as mesmas orações há séculos. No seu centro fica a Praça Durbar de Katmandu, uma relíquia viva da dinastia Malla e um patrimônio mundial da Unesco. Aqui, palácios centenários inclinam-se em direção aos céus e a devoção flui através de cada som, cheiro e passo da cidade viva. Desde o raiar do dia, peregrinos afluem, acendendo velas e orando sob as estátuas antigas, seus olhos refletindo uma fé profunda. Pombas descem sobre os telhados dos templos, enquanto risadas e cânticos se misturam, criando uma sinfonia única de vida espiritual e secular. Escondida atrás de janelas intrincadamente esculpidas está Kumari Gar, a residência da deusa viva. Escolhida quando criança, ela incorpora o poder divino, uma personificação tangível do sagrado. Os habitantes locais acreditam que um único olhar dela traz proteção, prosperidade e pureza. Uma vez por ano, durante o festival Indra Jatra, a cidade se transforma. Tambores ecoam pelas ruas de pedra, dançarinos mascarados canalizam espíritos antigos. E a Kumari, vestida em carmesim e ouro e desfila em uma carruagem de madeira. As pessoas alinham-se nas ruas para testemunhar e receber a bênção. Em meio a esse momento sagrado, Katmandu transformou-se em um espaço de transição, um espaço limiar, onde humanos, deuses e demônios caminhavam pelo mesmo caminho. Mas a fé aqui não pertence a um só nome. Ela flui como o rio Bagmati, sagrado e eterno. Ao longo de suas margens fica o templo Pashupatinath, um dos santuários hindus mais sagrados dedicados a Shiva. A fumaça sobe dos ghats de cremação e o cheiro de sândalo leva orações para a vida após a morte. A morte aqui é profundamente compreendida, aceita e honrada. Siga para o noroeste da cidade, em uma colina com vista para o vale. O templo Swayambhunath, também conhecido como o Templo dos Macacos, com degraus longos e sinuosos levando ao topo, onde os oniscientes olhos de Buda pintados na torre principal olham para todas as direções. Swayambhunath é um símbolo de iluminação e paz. Bandeiras de oração tremulam ao vento, carregando os desejos de milhões de pessoas. Macacos brincalhões deslizam entre os santuários, criando uma conexão única entre a natureza e a espiritualidade.
Aqui o toque dos sinos do templo se mistura com o canto dos monges, criando um espaço sagrado que todos podem sentir. Viaje para o norte e você se encontrará sob o olhar atento da estupa de Buddha Nath, uma das maiores estupas budistas do mundo. Olhos pintados em sua torre olham para as 4 direções, simbolizando a onipresença da sabedoria desperta. Do lado de dentro, relíquias do Buda Kassapa repousam, enquanto do lado de fora, rodas de oração tibetanas giram incessantemente, transformando a fé em movimento infinito. Além dos templos deslumbrantes, é a tolerância que torna Katmandu tão especial. Sacerdotes hindus cantam ao lado de monges budistas. Pagodes e estupas ficam ombro a ombro. Festivais cruzam crenças. Fogo, água, incenso e silêncio, todas as formas de adoração encontram um lar aqui. Patan, a cidade dos artistas e do demônio selado. À medida que os cânticos e a agitação de Katmandu diminuem gradualmente, uma cidade cuja beleza está escondida sob uma camada de lenda dorme profundamente na rocha. Em Patan, a arte é devoção. Bronze, pedra e madeira são encarnações da fé. Cada batente de porta carrega a marca da lenda. Cada estátua é uma oração silenciosa. As mãos do artesão são guiadas pelo talento e por uma corrente mais profunda, uma reverência herdada através de séculos da civilização Newar. Bem no coração de Patan está a Praça Durbar, um patrimônio mundial da Unesco. Mais silenciosa que a Praça Durbar de Katmandu. Mas o poder está escondido em cada tijolo, em cada escultura. A luz dourada do sol filtra-se pelas torres dos antigos templos, lançando longas sombras no pátio de pedra. O tilintar diligente dos cinzéis ecoa nas vielas estreitas, misturando-se com os sinos distantes dos templos, criando uma suave sinfonia de arte e espiritualidade. Chegar a Patan é como vagar em um museu de arte vivo, onde cada laje de pedra, cada estátua requintada, cada janela de madeira elaboradamente esculpida conta uma história. Cada obra de arte é um sussurro do passado. A alma de artesãos que devotaram suas vidas dedicando seu talento e devoção aos deuses e à dinastia. À espreita sob essa beleza elegante e serena, reside um mistério maior, uma lenda selada na pedra há muito tempo. Antigamente, esta cidade era assombrada pelo medo de Laki, um demônio selvagem que espalhava terror pelas ruas, até que um monge tântrico apareceu, com sua sabedoria mística e força de guerreiro, e o confrontou. O monge não destruiu Laki, mas usou mantras e uma vontade de ferro para subjugá-lo. Ele forçou o demônio a completar a escavação do lago Pimbahal em apenas uma noite. Agora, dizem que o demônio ainda dorme sob suas águas. Até hoje, os habitantes locais deixam pequenas oferendas ao longo da borda coberta de musgo. E embora as crianças brinquem por perto, ninguém ousa tocar em suas profundezas. O último reino do vale, localizada a cerca de 8 milhas do centro da cidade de Katmandu, Bhaktapur foi a capital do antigo reino Newar, a partir do século XII. Foi o maior e mais poderoso dos 3 principais centros de poder Newar, superando Katmandu e Patan. Hoje permanece como uma memória duradoura e intacta. Bhaktapur significa cidade dos devotos, mas a devoção aqui não é reservada apenas aos deuses.
Ela é encontrada através das mãos dos oleiros que ainda trabalham com argila, como seus ancestrais faziam, transformando-a em obras de arte. O cheiro de incenso se mistura com o cheiro de terra úmida e cevada seca. Aqui, a vida cotidiana é preservada intacta, longe da modernização. E como em todo lugar no Nepal, os mitos não são histórias secundárias, mas o núcleo da vida. Bem nos portões de Bhaktapur, ergue-se uma pedra sagrada, Nag Dunga, a morada do deus serpente. Escondido dentro da pedra, invisível, mas profundamente sentido, está o espírito de Naga, o guardião do clima favorável, da fertilidade e dos ciclos da vida. As pessoas que passam por ali baixam a cabeça. Elas oferecem leite, flores e grãos, esperando apaziguar o espírito. Pois aqui a chuva é uma bênção. Se o deus cobra estiver satisfeito, as colheitas serão abundantes. Isso é sobrevivência fundida com fé, transcendendo a mera superstição. E nas profundezas de Bhaktapur encontra-se outro espaço sagrado, a Praça Dattatreya, mais antiga até que a Praça Durbar. Este pátio aberto abriga o templo Dattatreya, que se acredita ter sido construído em 1427, uma majestosa estrutura de 3 andares, feita da madeira de uma única árvore. Ele honra Dattatreya, uma divindade hindu que incorpora a trindade de Brahma, Vishnu e Shiva. Ao redor da praça, fachadas de madeira elaboradamente esculpidas apresentam rostos de deuses, demônios e guardiões, como se observassem pensativamente. Proeminente nas proximidades está a Janela do Pavão, uma das obras em madeira mais requintadas do Nepal, uma obra-prima silenciosa criada ao longo de séculos. E a fé ainda perdura aqui nas rodas de oração semigiradas, nos sinos que tocam sozinhos e nas paredes rachadas que ainda ecoam com devoção. Aos pés da cordilheira Annapurna, onde as nuvens flutuam como orações esquecidas e as montanhas parecem próximas o suficiente para serem tocadas, Pokhara repousa em esplendor silencioso. Diferente das batidas ritualísticas de Katmandu ou dos ecos reais de Bhaktapur, Pokhara é como um suspiro preso entre reinos, um lugar onde a terra parece fazer uma pausa, contemplando seu próprio reflexo. O coração da cidade bate ao redor do lago Philva, uma extensão cristalina que reflete o céu e os eternos picos nevados do Himalaia. A cada amanhecer, os primeiros raios de sol tocam a superfície do lago, pintando um quadro brilhante onde barcos de madeira coloridos flutuam silenciosamente, quebrando suavemente o silêncio. E no centro de suas águas paradas flutua uma pequena ilha, lar do templo Tal Barahi, um pagode de 2 andares dedicado à deusa Barahi. Os habitantes locais acreditam que esta deusa é mais do que um deus. Ela é o espírito guardião das montanhas circundantes. E sua presença mantém a harmonia entre a água e os ventos. Devotos hindus vêm para orar, criando uma cena mágica que parece ter saído de uma lenda. Pois dizem que quando as montanhas ficam inquietas, seu reflexo no lago desaparece primeiro. É um mistério da terra, mas Pokhara guarda muito mais. Sob as colinas encontra-se a Chameri Gufa, a caverna dos morcegos escondida atrás de bocas de calcário e carregada de escuridão. Milhares de morcegos agarram-se ao teto como uma tapeçaria viva. Milhares de morcegos se agarram ao teto da caverna como um tapete vivo. Às vezes eles emitem gritos agudos, criando uma sinfonia assustadora e mágica. Essa imagem torna este lugar um labirinto natural, tanto assustador quanto atraente. Este é um reino de escuridão, onde a vida existe de uma forma primitiva e misteriosa, completamente separada do mundo exterior de luz.
Aninhado entre os altos picos do Himalaia, Mustang é um portal para um reino selado pelo tempo, onde cada vento quer contar uma história misteriosa de 1000 anos. Aninhado na sombra do poderoso Himalaia, outrora a força vital do antigo Império Tibetano, Mustang fica na orla de uma fronteira misteriosa. Por séculos foi uma terra esquecida, fechada para o mundo exterior, escondida de todos os mapas e cercada por imponentes cadeias de montanhas. Seu isolamento tornou-se um escudo eterno, preservando intacto um reino selado pelo tempo. O coração de Mustang é Lo Man Thang, uma capital murada de 1000 anos. Vista de cima, a cidade aparece como uma estrutura subterrânea surreal, um labirinto de paredes cor de argila, entrelaçadas por vielas estreitas e banhadas na majestade dos mosteiros budistas caiados de branco. Aqui, cânticos profundos ainda ecoam pelos antigos salões, cheios do cheiro de lâmpadas de manteiga e do sopro da história. Rio abaixo, onde os vales de Mustang se alargam, o templo Mukti Nath surge como um oásis sagrado. Uma encruzilhada de fé eterna. Apesar de sua localização mais baixa, o templo é um destino de peregrinação vital tanto para budistas quanto para hindus. Aqui, 108 fontes sagradas com cabeças de touro derramam água gelada, convidando os devotos a lavarem seus pecados. Ainda mais mágica é a chama eterna, queimando de gás natural bem ao lado da água fria, criando um fenômeno geológico e espiritual único, onde fogo e água, yin e yang, coexistem em harmonia mística. Bem acima dos vales, em penhascos que se erguem a centenas de metros, estão as cavernas do céu, tumbas antigas esculpidas diretamente na rocha vertical. Acessíveis apenas por cordas ou pura determinação, essas câmaras guardam restos mumificados, relíquias e inscrições de mais de 2000 anos atrás. Arqueólogos descobriram ritos funerários nunca vistos em nenhum outro lugar do Himalaia. Crânios colocados em círculos rituais, oferendas de ferramentas de osso e vestígios de um povo antigo cujas crenças borravam a linha entre a vida e a vida após a morte. Os habitantes locais falam dessas cavernas com reverência e cautela. Eles acreditam que esses penhascos não são apenas cemitérios, mas portais para o próximo mundo. Quando o vento assobia pelos vales de Mustang, dizem que ele carrega as vozes das almas que ainda não foram libertadas. Longe da agitação do mundo mundano, um chamado eterno ecoa de longe, em direção ao Annapurna, a cordilheira sagrada onde a alma encontra paz em meio a alturas imponentes e beleza sublime. Seu nome significa aquela que nutre. A divindade feminina da abundância e sustento na tradição hindu. Com picos que se erguem a mais de 26 mil pés, o Annapurna é ao mesmo tempo magnífico e impiedoso. A cordilheira é tanto uma formação geológica gigante quanto um quadro vívido de contrastes. Por um lado, encostas verdejantes, campos de terraços dourados e minúsculas aldeias aninhadas em vales onde a vida se move lentamente de acordo com o ritmo primitivo da natureza. Trilhas sinuosas levam a geleiras cintilantes e cachoeiras impetuosas, oferecendo uma paisagem majestosa que é suficiente para cativar qualquer viajante. Mas, por outro lado, o Annapurna é um lembrete sombrio do poder absoluto da natureza. Picos eternos cobertos de neve,
Penhascos íngremes e nevascas repentinas tornam-na uma das montanhas mais desafiadoras do mundo. O Annapurna Pimoli, apelidado de Montanha da Morte, testemunhou muitas tragédias, um testamento de sua indomabilidade. Espalhadas pelas encostas do Annapurna estão comunidades de Gurungs, Magars e Sherpas. Eles aprenderam a viver em harmonia com um ambiente hostil, preservando uma cultura única, impregnada de crenças budistas e hindus através de mosteiros antigos, bandeiras de oração tremulantes e rituais tradicionais. Com sorrisos gentis e hospitalidade, eles são os guardiões da tradição, recontando histórias dos deuses da montanha, dos espíritos da floresta e da sobrevivência humana diante da grandeza da natureza. O Annapurna é um símbolo eterno do equilíbrio entre beleza absoluta e crueldade intransigente. Este é também o lugar onde as pessoas se encontram, enfrentam seus medos e descobrem sua força oculta, transformando cada passo em uma jornada de volta à natureza primitiva da existência, onde a alma é nutrida e a vontade é temperada na sombra dos deuses. Dizem que o próprio mundo fez uma pausa aqui para testemunhar o nascimento da compaixão. Lumbini, uma maravilha arquitetônica, uma montanha sagrada, um jardim onde um único evento de nascimento marcou um grande ponto de virada na história do pensamento humano. Há mais de 2 milênios e meio, sob a sombra suave de uma árvore de sal, a rainha Maya Devi deu à luz Siddhartha Gautama, o Buda, no templo Maya Devi. Nenhuma profecia ecoou pelos céus, nenhum fogo sagrado anunciou sua chegada. Apenas o farfalhar das folhas, o cheiro da terra e um silêncio tão profundo que ainda ressoa hoje. Os visitantes vêm aqui para relembrar, colocando as mãos nuas na laje de pedra manchada pelo tempo. Fechando os olhos, sentindo o sopro do passado subindo de dentro. Aqui cada pegada é impressa em terra sagrada com respeito absoluto. Ao redor da pedra simples que marca o local de nascimento de Buda, uma mandala viva se desenrola. Não uma parede física, mas um círculo sagrado de templos magníficos, cada um arquitetonicamente diferente, cada um falando de diferentes países budistas, unidos em um espaço de fé e paz. O Japão oferece quietude em linhas minimalistas. A Tailândia ergue-se com graça dourada. Vietnã, Mianmar, Coreia, cada país traz um pedaço de sua alma. E juntos formam uma conversa tranquila em pedra, madeira e oração. Neste espaço sagrado, cada templo é um testemunho da grande propagação da mensagem de Lumbini. Eles contam a história do despertar, do caminho da renúncia ao sofrimento, da superação do ciclo de nascimento e morte. É aqui, entre os fluxos de peregrinos multiétnicos e multilingües, que ainda se pode sentir um vínculo invisível, conectando todos os corações em direção ao mesmo ideal de paz e compaixão. Lumbini, portanto, não é apenas um sítio arqueológico ou um destino religioso. É um farol de esperança. Um centro de paz mundial onde os ensinamentos de Buda Na orla sul do Nepal, onde a névoa sobe das pastagens cor de esmeralda e o ar tem gosto de chuva e terra,
fica o Parque Nacional de Chitwan, uma região selvagem tanto bruta quanto divina. Outrora, os campos de caça reais dos reis agora permanece como um dos santuários de vida selvagem mais celebrados da Ásia, protegido como Patrimônio Mundial da Unesco. No entanto, além de seu valor de conservação, Chitwan é um reino onde o mito e a natureza respiram como um só. Quando o amanhecer rompe, a floresta desperta com os sons da vida. Ao longo das margens do rio, rinocerontes de um chifre movem-se com passos firmes que lembram os tempos pré-históricos. Conhecidos como os gigantes gentis da região de Terai, eles são lentos, calmos, mas sempre exalam majestade no coração da natureza selvagem. Escondido entre a folhagem densa, o tigre de Bengala, a personificação do poder supremo e do mistério profundo no ecossistema de Chitwan. Para as pessoas aqui, ele é a personificação viva de Durga, a deusa guerreira que monta um tigre para a batalha. Quando um tigre aparece, dizem que a própria Durga está observando e testando a coragem exigindo respeito, lembrando a humanidade de seu lugar frágil na criação. Cada criatura, do menor pássaro ao grande tigre de Bengala, desempenha um papel em um ritmo cósmico antigo, um lembrete de que a divindade não é distante ou abstrata, mas viva no pulsar da natureza selvagem. Se ao longo da jornada nos picos das montanhas do Nepal sentimos a devoção sagrada e as velhas florestas oferecem incontáveis mistérios, então Janakpur nos lembra que existem terras nascidas da lenda de um grande e eterno amor. Escondida nas planícies do sudeste de Terai, Janakpur é uma memória envolta em mármore, um capítulo vivo do antigo Ramayana, o épico hindu sagrado transmitido por mais de 2 milênios. Segundo a lenda, foi aqui que nasceu a princesa Sita, a consorte divina do Lord Rama, e um símbolo duradouro de pureza, força e devoção. Foi em Janakpur que o Lord Rama colocou os olhos nela pela primeira vez. Foi aqui que o arco dourado sagrado foi puxado e um destino divino foi selado. A união de 2 almas e a fusão de 2 mundos, o mundo mortal e o mundo divino eterno. A alma da cidade eterna de Janakpur converge no Janak Mandir, um templo-palácio branco de tirar o fôlego, inteiramente feito de mármore. Com seus arcos suaves e curvas, esta estrutura conta a história de uma fusão harmoniosa da elegância mughal e da tradição Maithili, erguendo-se como um símbolo de amor e fé. E quando chega novembro, Janakpur explode na atmosfera do Viva Panchami, uma canção de amor vibrante celebrando o casamento de Rama e Sita. A cidade inteira se transforma em um palco gigante onde rituais antigos são reencenados, procissões magníficas rolam pelas ruas. A música reverbera e performances deslumbrantes trazem a grande história de amor de volta à vida, conectando o passado com o presente de uma forma alegre. Além de sua arquitetura e festivais vibrantes, Janakpur é também o berço da arte Maithili, especialmente as coloridas pinturas Mithila. Nas paredes das casas, em tecidos, histórias de deuses, do Ramayana e da vida comum são recriadas através de traços delicados, como sussurros de uma cultura antiga, preservando a beleza tradicional através das mãos dos artesãos. Janakpur é um testemunho vivo de amor, lealdade e intercâmbio cultural entre a Índia e o Nepal, um lugar onde grandes histórias de amor ressoam para sempre.
Em uma altitude onde as árvores crescem esparsas e as nuvens flutuam, baixo o suficiente para serem tocadas, encontra-se uma aldeia em forma de anfiteatro. Seus telhados dispostos em camadas contra a encosta da montanha, olhando para cima em eterna expectativa. Namche Bazar, localizada a uma altitude de mais de 11 mil pés, muito além de uma parada no caminho para conquistar o Everest. Este é o último suspiro antes que a escalada comece, o último eco da humanidade, antes que o mundo seja submerso em neve, rochas imponentes e o profundo silêncio da terra onde o céu e a terra se encontram. Para gerações de Sherpas, esses picos têm sido o lar por séculos. Eles são ancestrais, espíritos, deuses vivos, majestosamente cobertos por um manto eterno de gelo. Namche é o seu limiar, o lugar onde o físico termina e o sagrado começa. E dentro das dobras dessas montanhas, eles acreditam em algo, o Yeti, contos de uma criatura gigante e peluda à espreita nos picos envoltos em névoa, foram passados de geração em geração. Os Sherpas acreditam que o Yeti é um espírito guardião das montanhas. Um ser que mantém o equilíbrio da natureza, lembrando aos humanos sua insignificância na vasta região selvagem. Embora seja apenas uma lenda, o Yeti permanece uma parte inseparável da alma do Himalaia, um mistério eterno escondido entre os picos imponentes. Everest, teto do mundo. Depois de deixar os últimos vestígios da civilização, onde a vida muitas vezes está pendurada por um fio frágil. Restos espalhados de acampamentos abandonados, bandeiras de oração tremulantes e memoriais solenes àqueles que nunca retornaram, nos lembram que, neste teto do mundo, a humanidade parece pequena, quase efêmera. Outro mundo aparece, onde o ar é sufocantemente rarefeito, rochas e gelo se misturam em um silêncio majestoso. Este é o Everest, Sagarmatha, o teto do mundo. Um nome, uma lenda, um grande espírito, com um sopro gelado, desafiando e redefinindo todos os limites conhecidos pelo homem. O Everest, conhecido como Chomolungma, deusa mãe do mundo para os Sherpas e Sagarmatha, testa do céu para os nepaleses. É um monumento colossal de gelo e pedra, uma fronteira natural entre o céu e a terra. A montanha ergue-se como um reino esculpido por geleiras, onde vales profundos embalam rios de gelo e agulhas de granito perfuram o céu azul. Ventos varrem vastas faces de rocha e neve, guardando a memória de cada passo da conquista, onde a coragem é testada e os limites são quebrados. Duro, porém magnífico, o Everest permanece como um testemunho da resiliência da natureza, um lembrete silencioso das forças que moldaram o planeta. Para os alpinistas, a jornada até o acampamento base do Everest vai muito além de uma simples caminhada. Torna-se uma busca profunda de resistência e autodescoberta. O povo Sherpa, guardiões da montanha, aproxima-se dela com profunda reverência, vendo a subida não como uma conquista, mas como um diálogo sagrado com o espírito do Himalaia, uma súplica por orientação e retorno seguro. As vastas encostas do Everest carregam os ecos de incontáveis passos humanos desde a ascensão pioneira de Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953, cuja coragem gravou seus nomes na história, até as gerações de alpinistas que se seguiram, cada um carregando uma determinação inabalável. No entanto, o Everest também permanece como uma testemunha silenciosa de imenso sacrifício.
além das montanhas. Além do último sussurro de qualquer estrada, onde os ventos falam em tons esquecidos, existe um lugar escondido na terra chamado Uperdolpo, um lugar tão remoto, tão intocado, que parece mais uma memória do que geografia, preservado em silêncio, envolto em ritual, tão duradouro que antecede o próprio batimento cardíaco da história. Aqui, aninhado entre fortalezas irregulares do Himalaia, as pessoas ainda vivem pelo ritmo da tradição Bon, um caminho espiritual mais antigo que o budismo. Onde o mundo não é dividido em matéria e mito, mas flui como uma única entidade. Cada rocha, cada sombra, cada brilho de luz carrega uma alma, e existir neste lugar é estar sempre cercado e protegido. Em Dolpo, as orações não são escritas em papel, mas gravadas na pedra, esculpidas com mãos reverentes em paredes mani que se estendem pela paisagem. Como a espinha dorsal do divino, cada inscrição não destinada aos olhos humanos, mas para os deuses da terra e do céu lerem enquanto passam. As aldeias agarram-se aos penhascos como sonhos esquecidos. Os iaques trilham caminhos ancestrais, desgastados por séculos. Esses grandes animais com pelagem espessa e chifres majestosos não são apenas gado, são companheiros leais, os pilares da vida aqui. Os iaques carregam cargas pesadas através de passagens altas e vales profundos, fornecendo leite rico, carne nutritiva e lã quente para suportar o frio cortante. Do sopro fumegante no ar, rarefeito ao tilintar dos sinos ecoando pela encosta da montanha, o iaque tece sons e imagens familiares, embelezando o quadro único da vida do povo Dolpo. Eles são a força vital, o sopro do planalto, criando silenciosamente a existência duradoura de uma cultura entre os picos imponentes. Ao pisar nesta terra sagrada e sublime, cada passo ecoando como uma pergunta no salão sagrado, você gradualmente entenderá. Uperdolpo tem uma profundidade infinita, além da medida da distância. Este lugar mantém sua identidade original, protegido por um silêncio mágico, além de todas as barreiras físicas. Esta terra perdura graças ao profundo respeito de muitas gerações, que mantiveram sua vitalidade através de orações intermináveis, em vez de mera preservação. No planalto varrido pelo vento de Langtang, onde as montanhas são como lâminas e as nuvens são como fumaça divina, Gosaikunda aparece abaixo em um estado calmo e claro. Mas sob sua superfície, lendas falam de fogo, do veneno cósmico que o Lorde Shiva bebeu uma vez para salvar a humanidade da destruição. A mais de 14.100 pés acima do nível do mar, aninhado em uma cavidade de vento e pedra, Gosaikunda brilha como uma joia esquecida. Mas dentro de suas profundezas vive uma lenda mais antiga que as próprias montanhas. De acordo com textos sagrados e a tradição oral do Himalaia, quando o mundo foi ameaçado por um veneno cósmico durante a grande agitação do oceano, Samudra Manthan, o Lorde Shiva, o destruidor e protetor, bebeu o veneno para salvar toda a criação. Para resfriar o fogo queimando dentro dele, ele golpeou a terra com seu tridente e descansou neste mesmo lugar. Desse ato de sacrifício e silêncio nasceu Gosaikunda, não apenas um lago, mas um receptáculo de purificação divina. No sopé dos penhascos imponentes, os peregrinos ainda sobem este caminho sagrado.
muitas vezes descalços, seus cânticos ecoando nos penhascos como uma penitência, uma oferenda de suas vozes em troca de perdão. Alguns carregam frascos para coletar algumas gotas da água, outros mergulham direto no lago gelado, acreditando que tocar esta água é ser purificado não apenas do pecado, mas de vidas inteiras de fardos. Não há santuários esculpidos em mármore, nem monumentos imponentes ao redor da margem do lago, e apenas montes espalhados de pedras, bandeiras de oração tremulando como chamas frágeis e um silêncio tão denso que pode ser sentido. Aqui, a fé toma forma na quietude do lago, no frio do vento e na força silenciosa daqueles que vêm em busca de paz e a encontram dentro de si mesmos. Além das montanhas majestosas e vales profundos, chegamos à joia do noroeste do Nepal, o Lago Hara. É o maior lago do Nepal. Quando os primeiros passos tocam a margem do lago, outro mundo parece se abrir. A superfície de água infinita brilha como um espelho gigante refletindo o céu azul e as nuvens à deriva. Ao redor do lago, as florestas de pinheiros verdes se estendem, exalando um aroma resinoso fresco, criando uma pintura de paisagem encantadora. Os habitantes locais o chamam de o Lago dos Espíritos Antigos. Eles acreditam que as almas que deixaram o mundo mortal, mas ainda têm algo inacabado, virão aqui para uma última contemplação. Assim, podem olhar para si mesmas no lago imóvel, lembrar seus verdadeiros eus e, então, decidir por si mesmas se é hora de partir ou não. Além de suas lendas espirituais profundas, o Lago Hara é também um tesouro natural de imenso valor biológico e geológico. Localizado no Parque Nacional de Hara, o lago é lar de 3 espécies endêmicas de peixes e uma espécie única de rã. É também uma parada importante para muitas aves migratórias, tornando-se um paraíso para os amantes de pássaros. Uma das coisas mais mágicas sobre Hara é sua capacidade de mudar constantemente de cor. De verde jade brilhante para azul profundo. Depois para roxo misterioso, dependendo da luz e da estação, criando uma cena em constante mudança. Devido à sua localização remota e acesso relativamente difícil, o Lago Hara permanece selvagem e intacto, proporcionando um espaço absolutamente pacífico, onde o único ruído é o farfalhar do vento através da floresta de pinheiros, o chilrear dos pássaros ou o suave bater das ondas na costa. Portanto, o Nepal não é apenas um país, é uma jornada através do tempo, onde os picos das montanhas tocam o céu azul e a alma humana toca as profundezas da fé, deixando em cada viajante uma marca indelével de grandeza e paz. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao Nepal hoje no canal Explora o Mundo 4K.